Sob o toque Somente Crer, então, o nosso pastor agora. Grandioso Pai Celestial, nós estamos, Senhor, sumamente agradecidos por mais um encontro que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, obrigado. E aqueles que viajam neste momento, seja com eles, ó Pai, guardando e livrando de todo mal. E aqui estamos nós, fala conosco mais uma vez, dando-nos a unção da Tua Palavra, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a mensagem aqui que está com o nome da irmã Adna. Adna Paixão. Depois eu tenho que entregar, porque tem o nome dela, né? Glória a Deus, nós estamos felizes, cansados, mas não desencorajados. Nós estivemos ali em Nova Bandeirantes, na sexta-feira do feriado. Nós saímos daqui por volta das 7 horas da manhã, 3 carros, irmão Marcos, irmão Gedeone também, que não está aqui, está no sítio. E nós fomos ali, chegamos ali, nós tivemos até uma surpresa, né, irmã Margarida, porque tinha bastante gente, a gente estava na expectativa de batizar os irmãos, que eram 2 casais, mas chegamos lá, tinha mais umas 8 a 10 pessoas a mais aguardando para presenciar o batismo. E nós batizamos o irmão Dilo, o irmão Elton, a irmã Rose e a irmã Elaine. Viu, irmã Elaine? Mais uma irmã Elaine. Mas vamos ver, irmão Paulo preparou para nós aqui o batismo. Eu vou passar simplesmente a parte do batismo, né? Que acontece, o vídeo, a gravação que nós fizemos ficou em 17 minutos, mas se você quiser assistir no nosso canal, você assiste depois. Até os irmãos que estão pela internet também. Foi um dia maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Passamos o dia pregando, falando para aquelas pessoas e cantando, e tivemos o culto de ceia. Eu sei que nós viemos chegar em casa, era meia-noite. Então vamos, João Paulo. Tem um barulho aí que é uma queda de água lá que tem lá do irmão. Irmão Diego Angelino Quero, esse é o nome dele. Irmão Diego, a gente faz essa pergunta aqui diante da igreja, diante dos irmãos, das testemunhas. O senhor crê nesse evangelho de todo o seu coração, toda a sua vida? Creio. O senhor está disposto, se possível, dar a sua vida por este evangelho? Então, irmão Dilo Angelino Quero, como ministro do evangelho do Senhor Jesus Cristo, só para virar, tá? Eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém.
doce a fé, a esperança. Deus seja louvado! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! É o nome de Jesus Cristo. Irmãos, aqui está o irmão Elton José da Silva. Irmão Elton, o senhor crê nesse evangelho do Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? O senhor está disposto, se fosse possível, entregar a sua vida por esse evangelho? Amém. Então, irmão Elton José da Silva, conforme a sua confissão diante da igreja, dos anjos, como ministro do evangelho, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, segura aqui, meu irmão, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito. Vamos dar um abraço. Parabéns, Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Irmãos, aqui está a irmã Roseli Ramos Coelho da Silva. Nessa hora esse nome é falado diante dos anjos, na hora do batismo. Irmã Roseli, a senhora está disposta, a senhora crê nesse evangelho de todo o seu coração? A senhora está disposta a entregar a sua vida por esse evangelho, se possível? Porque um dia nós teremos que passar por isso. Por isso que a gente já pergunta no batismo. Então, como ministro do evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nome bom de a fé, a esperança do povo. Glória a Deus! Aleluia! Graças a Nome Deus! bom. Aqui está a irmã Elaine Aparecida da Silva Domingos. Domingos. Irmã Elaine, a senhora crê nesse evangelho de todo o seu coração, o evangelho do Senhor Jesus Cristo? A senhora está disposta, se possível, a entregar a sua vida por esse evangelho? Amém. Então, a irmã Elaine Aparecida da Silva Domingos, como ministro do evangelho, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Nome bom, doce a fé, Glória a a Deus. esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Silêncio. Vamos orar. Ó Deus, sela, Senhor. Sela este momento. Glória a Deus. Essa vida, essas águas que tem recebido. Pela tua graça, abençoe da graça. Daqui por diante, vencer no teu Espírito. E nós te agradecemos, Senhor, que este rio aqui que estamos possa descer muitas almas, Aleluias! recebendo o teu nome, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém. 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 Pode dizer glória a Deus. É maravilhoso, né? Falei para os irmãos, se eu pudesse, eu estaria no lugar de vocês. Eu sinto uma inveja, mas uma inveja boa, de ser batizado, né? Muito bom. Então, esses irmãos, eles estão muito felizes, eles sentiram o sabor do Espírito Santo em suas vidas.
E se o senhor permitir, né, pastor Milton, nós vamos estar todo mundo junto na vigília, né? Vamos ajuntar todo esse povo. Lá tem de tudo aí, vai dar umas 30 pessoas. Nós estamos tentando reunir esse povo todo aqui em Alta Floresta para todo mundo se conhecer e eles conhecerem a igreja também, né? Então, graças a Deus, vocês continuem orando por esta obra e nós precisamos disso. Amém? Então vamos ler a palavra, passar para Gênesis, capítulo 3, no verso 21 até o 24. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a árvore da vida. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Querido Deus, abençoa, Senhor, acrescente aquilo que precisamos entender na Tua palavra. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Também nós esquecemos de mencionar, né? Está visitando nós o irmão Marcos, a irmã Graciane. Cadê a irmã Graciane? Fica de pé, irmã Graciane. Filma a irmã Graciane lá, irmão Pablo, nosso cinegrafista. Está ela, minha cunhada, né? Nora do pastor Milton, esposa do irmão Marcos. O irmão Marcos está ajudando na filmadora lá, irmão Pablo. Filma lá o nosso cinegrafista de hoje, né? Deus abençoe. Ele ajudou lá em Bandeirantes também, na filmagem, no som. Oxalá eu tivesse, pastor Milton, toda essa caravana, nós tivéssemos, né? O irmão Gideone para tocar, o irmão Marcos para filmar, para ajudar. Amém, né, irmãos? É uma ajuda boa demais, demais mesmo. Mas um dia, quem sabe, nós teremos esses homens juntos. Também os irmãos que assistem pela internet, o nosso canal, que Deus abençoe todos vocês. Os irmãos aí de Nova Bandeirantes que ouvem este programa das 7 às 8 da manhã e também das 11 às 11h30 da manhã. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Irmãos, trazendo aqui para o nosso assunto desta noite, a árvore da vida, nós vamos entender o que é a árvore da vida, para que significa e por que temos que comer esta árvore da vida, o porquê esta árvore da vida ela foi escondida ali no jardim do Éden. O homem, ele tinha um livre arbítrio. Então Deus criou Adão e Eva e os colocou sobre a base da livre escolha. Então, esta é a base que Deus colocou aquele casal ali no jardim do Éden. E ele disse para Adão lá em Gênesis 2: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Ele tinha acesso, ele podia comer livremente
de toda a árvore que estava ali no jardim. Mas Deus deu uma ressalva, dizendo: da árvore do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui está no verso 16 e 17, para ficar melhor. Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Eva não tinha sido criada ainda. Dizendo ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora você grava esta frase: certamente morrerás. Então Deus deu a sua palavra para aquele casal. Aquele casal era a humanidade que tinha ali. Eram os primeiros seres humanos. Então Deus deu a sua palavra para aquele casal e deu esta ordem aqui de livre escolha, de que eles podiam comer todas as árvores, de todas as árvores, mas daquela não. Agora, irmãos, é uma tendência do ser humano buscar as coisas que são proibidas. É uma tendência do ser humano buscar aquilo que é proibido. Já é uma tendência natural desde o Jardim do Éden, de as pessoas virarem a sua atenção para as coisas que são proibidas. Agora, aquela árvore da vida, quando, então, a serpente enganou Eva, nós vamos olhar aqui em Gênesis capítulo 3, dizendo assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, era um animal que andava ereto e que falava. Veja, a serpente ia repetir para Eva aquilo que Deus tinha falado. Eva não tinha sido criada ainda quando Deus deu aquela mensagem de advertência para Adão. Essa é a cronologia do tempo. Mas a serpente estava ali observando desde o princípio. E assim que Deus disse, olha a serpente, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, ela fez uma pergunta para Eva. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, que frase que você gravou lá? Certamente morrerás, né? Deus disse para Adão, Gênesis capítulo 2. Aí a serpente disse aqui, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Entenderam aí, irmãos? Aquilo que trouxe a queda à humanidade. Porque aquela frase não causou um ponto de ruptura, de dúvida em Eva. A partir do momento que ela disse para Eva: certamente não morrerás, então Eva, pastor, despertou para aquilo. Ela deu a sua atenção para aquilo, porque até então ela vinha resistindo à serpente. Conte aí, ela mesma dizendo, ó: e disse a mulher, a serpente: do fruto comereis e tal. Então a mulher resistiu à serpente. Mas quando a serpente disse: não morrerás, então a mulher abaixou a guarda.
E aí ela vem depois. Aí a mensagem, esta é a mensagem da serpente, esta é a mensagem do diabo. Irmão, dúvida? Esse é o ponto principal. Então veja que esta serpente aqui, nós vamos ver em Apocalipse capítulo 12, que era o diabo. Então, era o diabo pregando exatamente a mesma palavra que Deus tinha pregado para Adão. Notaram aqui? Mas ela traz simplesmente um ponto diferente do que o Deus disse. Certamente não morrerás. E a serpente não mentiu, porque naturalmente eles não morreram ali, na hora. Foi uma meia verdade. No verso 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos. Aí entrou mais dúvida ainda. E sereis como Deus. Olha aí, irmão. Aí a Eva, aí ela se agradou, né, pastor? Sabendo o bem e o mal. Meu Deus, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Olha a beleza, gente. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, esse é o ato, é a desobediência. Então, ela foi lá e provou do fruto daquela árvore do conhecimento. Não vamos entrar nesse detalhe da semente da serpente, que a linha não é essa hoje. Nós vamos pregar sobre isso depois, senão eu vou ter que explicar sobre isso e vai levar o tempo todo. Depois nós falamos sobre isso. O foco que eu queria falar aqui era sobre a árvore. Então, o profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, diz na mensagem à era de Éfeso, a partir do parágrafo 96, para nós estabelecermos uma base. A árvore da vida, não é esta uma bela expressão? Ela é mencionada 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. Olha, Gênesis quer dizer princípio, Apocalipse o fim. Encerramento. E é a mesma árvore, e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 escrituras. Então, esta árvore da vida simboliza algo, era um símbolo. Vamos ver aqui. Porém, que é a árvore da vida? A pergunta que o profeta faz. Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa árvore na Bíblia. Nós temos que entender o que a revelação por trás daquele símbolo, para entendermos. Ele vai dizer, em Números capítulo 24, verso 6, quando Balaão descrevia a Israel, disse que eram como árvores de sândalo plantadas pelo Senhor. Árvores, através das escrituras, se referem às pessoas, a pessoas. Como no Salmo 1, assim sendo, a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida. E quem é a pessoa da vida? O Senhor Jesus Cristo. Ele disse em São João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse em São João, capítulo 6, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si. Olha aí. E João, capítulo 4, quando ele encontrou aquela mulher no poço de Jacó, ele disse, a água que eu te der, lhe fará uma fonte transbordante que salde para a vida eterna.
Então o único lugar aonde existe vida é em Jesus Cristo. E ele mesmo disse, irmãos, ele mesmo disse que ele era a árvore. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os galhos. Em outra parte ele diz: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. Então, uma pessoa na Bíblia simboliza árvore. Quando está falando árvore, simboliza uma pessoa. Veja que aquele cego, quando Jesus orou por ele, que Jesus pegou ali o barro e passou em seus olhos, a primeira visão que aquele homem teve foi a visão simbológica da Bíblia, das pessoas. Quando ele abriu os olhos, ele disse para Jesus: eu vejo os homens como árvores. É Marcos, né? Eu vejo os homens como árvores. Jesus disse: espera aí, rapaz, vem aqui. Espera aí, você vai ver todo mundo como árvore. Jesus limpou a visão dele, agora eu estou vendo, certo? Então, aquilo são pontas que Deus deixou para que a águia, o profeta de Deus, revelasse isso para a noiva. E hoje nós vimos isso com tanta propriedade através do nosso apóstolo. A noiva, só um destaque: Eva era parte de Adão, saiu de dentro de Adão, nós vimos a filmagem. E a noiva, a igreja, saiu de Cristo. Nós saímos da árvore da vida, irmãos, e nós estamos voltando para a árvore da vida. Parágrafo 98. Agora, havia duas árvores em meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem haveria de viver por meio da árvore da vida. Toda a humanidade haveria de viver pela árvore da vida. Devemos viver pela árvore da vida. E não haveria de tocar na outra árvore, porque morreria. Porém, o homem tomou da outra árvore. E quando o fez, a morte entrou. Por meio de seu pecado, ele foi separado de Deus ali. Veja, por isso que quando eles foram expulsos do Éden, Deus colocou querubins, um querubim em cada canto do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida, e uma espada flamejante que rodeava o jardim, para que o homem não comesse novamente da árvore da vida e não vivesse eternamente. Está aqui. Ó, 24, Gênesis 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. No verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Veja que a mensagem da serpente não estava errada. Não é verdade, irmãos? O que ela disse para Eva, pastor, né? Deus sabe que no dia que comeres, seus olhos se abrirão e conhecerão o bem e o mal. E foi verdade, eles conheceram, só que houve um preço. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, então Deus expulsou o homem e trancou o caminho da árvore da vida, para o homem não ter vida eterna naquela condição pecaminosa. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa dimensão corruptível, cheia de corrupção, cheio de homicídios, cheio de furtos, traições e tantas outras coisas. Imagine você, meu irmão, que nos ouve, que nos assiste, se Nero
pastor Milton, estivesse vivo até hoje. E tantos outros homens, Hitler, Mussolini, Jezabel, e tantos outros homens malignos que surgiram sobre a terra, se estivessem todos aí hoje, não seria maior a tribulação? Por isso que quando o pecado entrou, Deus limitou a vida do ser humano. Porque Adão e Eva, eles estavam na eternidade. Eles estavam no paraíso de Deus. E no paraíso não tem morte. Nenhum animal morria. Eles comiam erva. O homem era vegetariano por natureza, o ser humano. Nós não fomos feitos para comer carne. A nossa estrutura foi feita para comer erva do campo, vegetariano. Mas com a corrupção do pecado, então o homem passou a se alimentar de carne, virou carnívoro. Como é que chama, Wilson? Onívoro, né? Come de tudo, fuma de tudo, bebe de tudo. Me mostra um animal que bebe Coca-Cola, que fuma cigarro, que bebe cerveja. Não, cachorro não bebe Coca-Cola. Se der Coca-Cola para ele geladinha, com limão, ele não quer. Irmãos, é verdade. Mas o homem que é conhecedor do bem e do mal, esse saboreia e morre. Não é verdade? Esse saboreia e morre. Então o homem teve que ser separado do paraíso, teve que ser separado da vida eterna pela desobediência de Adão. Irmãos, e Adão viveu 930 anos. Ou seja, a serpente disse: certamente não morrerás. Eles não morreram ali instantaneamente, mas eles perderam a chave da vida eterna, a posse da vida eterna. Porque 930 anos, 1000 anos, pastor, é só um dia na eternidade. Então Adão, coitado, depois que ele pecou, ele não viveu nem um dia. No nosso tempo é muito tempo, 930 anos, mas no tempo da eternidade, Pedro disse que é somente um dia, 1000 anos. Mas mesmo assim, Deus ainda achou que o homem estava vivendo muito, aí Deus limitou para 125 anos. Não é verdade? E depois ainda veio Jó e disse que o homem depois dos 70 é canseira e enfado. Então a nossa vida que nós temos aqui nesta dimensão é muito curta, representando a vida eterna que nós temos direito. Irmão, deixa eu adiantar que o relógio já passou ali. Meu Deus do céu. Deixa ao menos eu estabelecer essa base aqui. E aí, no próximo domingo nós finalizamos. Deixa ao menos nós entendermos quem são essas duas árvores. Quem são? Que na era de Éfeso, continuando. Agora, o homem, quando o fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado, e ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore ali no Éden, aquela árvore era a origem da vida. Nós vamos mostrar no Apocalipse, quando terminar tudo, ela vai voltar, nós vamos ver ela novamente. Era Jesus. Amém? Em São João capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. E ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria.
Ele proclamou que conhecia Abraão antes que Abraão fosse. Aleluias! Ele era, e ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva, e que todo aquele que bebesse desta água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o poço da vida. E quem é Jesus? A palavra. Então esta árvore da vida é a palavra. E quando você come da palavra, você está comendo da árvore da vida. E esta árvore da vida está produzindo vida eterna em nós. Amém. Aleluia. Graças a Deus. E ele esteve ali em meio do jardim do Éden, assim também como estará no meio do paraíso de Deus. 102. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é também uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estavam ali lado a lado no meio do jardim do Éden. Ou seja, Jesus Cristo e o diabo estavam ali no meio do jardim do Éden. Jesus era a árvore que produzia vida. Satanás era a árvore que produzia morte. E como que Satanás produziu morte? Através do conhecimento. Trazendo conhecimento às pessoas, trazendo dúvida. A árvore da ciência do bem e do mal produz dúvida na palavra. A árvore da vida produz fé na palavra. Aleluia. E através da fé nós temos direito à vida eterna. Aleluia. Se você quiser marcar, Ezequiel 28:13 diz assim: que estavas no jardim de Deus. Satanás, está dizendo que Satanás estava no jardim de Deus. E nós vamos a Apocalipse capítulo 12. Vou fechar com essa parte. Apocalipse capítulo 12. Vai dizer que Satanás era serpente. Verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Quem? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ela começou a enganar desde o jardim do Éden, enganou a Eva, e não enganou com mentira não, irmãos, enganou com a palavra. E o diabo, ele está usando a palavra hoje para enganar a Eva hoje novamente. Nunca parou. Ele mesmo, com a Bíblia debaixo do braço, a mesma Bíblia que nós temos aqui, mas ele é quem está interpretando esta Bíblia para as igrejas. É ele quem está causando dúvida nas pessoas, fazendo as pessoas duvidar da palavra, levando as pessoas à desobediência da palavra. Mas quando ele leva as pessoas à desobediência à palavra, ele leva as pessoas no local de juízo, irmãos. Ele leva as pessoas ao local de condenação. Mas nós estamos, através da mensagem do sétimo anjo, trazendo as pessoas para a palavra.
E quando você chega na palavra, você sai de condenação. E você tem direito à vida eterna. Amém? Eu não vou continuar porque senão vai levar mais 1 hora. O pastor Milton vai puxar minha orelha. Vamos colocar em pé. Irmãos, você está abençoado? Lembre-se de uma coisa, fica isso como destaque. Você está comendo da árvore da vida, que é a palavra pura e verdadeira e inadulterada. É isso que nós estamos comendo agora e ganhando vida eterna. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, o que mais podemos fazer, Senhor, nesta noite, é somente falar ao ouvido das pessoas, ó Pai. Senhor, que eles possam, daqui por diante, entender essas coisas que o Senhor tem revelado para nós. Ó Deus, muito obrigado, nós te agradecemos nesta noite, por saber que é o Senhor quem está nos dando vida, e vida eterna, sem cessar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força, dá-nos coragem, para continuar nesta jornada, Senhor. Abençoa essas pessoas que estiveram aqui, que ouviram, essas pessoas que ouvem através da internet, através do rádio, Senhor, que o Senhor abençoa e recompensa cada um, pois nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Domingo que vem nós estivermos disponível, nós vamos continuar. Eu, irmãos, particularmente, não gosto de extrapolar no tempo. O relógio é o nosso controle nisso. Então, a gente tem que ser sujeito. O Espírito está sujeito a essas coisas. Deus abençoe. Deus os guarde. Pastor Milton. Pode ser. Amém, amém. Que Deus abençoe a volta de cada um para as suas casas, livrando de todo mal, protegendo o caminho de cada um. Abençoe um ao outro e até quarta-feira próxima, se o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe. Amém.